Boa noite. Nada acontece por acaso. Nada fica suspenso no ar. Tudo tem um porquê. O introspectivismo, ele te dá todas as bases e direcionamentos para entender tudo o que acontece na sua vida, né? No seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família. Então, se você que está me assistindo está passando por um momento difícil e não está conseguindo entender e resolver, assista o programa de hoje com amor e dedicação. Pare tudo o que você está fazendo, sente aqui e se permita esses 10 minutos, 15 minutos, que eles sejam seus, que ninguém vai te incomodar, que você vai poder depois fazer uma reflexão sobre o que você ouviu e aprendeu para botar em prática na sua vida. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa de hoje, falaremos sobre a linguagem do campo espiritual. É comum pensarmos que a única linguagem existente é a linguagem que comumente utilizamos no nosso dia a dia, quando falamos, quando escrevemos, ou até mesmo esta que você está ouvindo agora nesse programa de TV. No entanto, existe uma linguagem que antecede a nossa linguagem racional, uma linguagem que antecede esta que nós utilizamos durante todo o tempo no nosso dia a dia. Existe uma linguagem que chamamos de linguagem espiritual. É uma linguagem que independe das palavras ditas, que independe das palavras escritas e que até mesmo independe daquilo que pensamos verbalmente no nosso dia a dia. A linguagem do cotidiano, ela é diferente da espiritual, porque a espiritual ela é feita sem uma linguagem específica. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas percepções emocionais, elas falam, entre aspas, muito mais do que as palavras ditas. E quando nós queremos, de fato, entender a eficiência da nossa existência, nós temos que entender que essa eficiência se faz numa outra linguagem que não é a falada. De nada adianta nós falarmos coisas, idealizarmos coisas, escrevermos coisas, se a nossa mente vibra numa linguagem espiritual em outra direção. Nas nossas emoções são umas. De nada adianta eu proferir palavras de amor, de prosperidade, de fraternidade, enquanto as minhas sensações, as minhas emoções, elas vibram outras energias, outros sentimentos totalmente contraditórios. E para nós entendermos um pouco melhor como funciona essa linguagem no campo espiritual e como o mundo espiritual se manifesta nessa linguagem que não é verbal, nós vamos discutir sobre isso com o Dr. Celso Schaeffer. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores do canal 38. Um grande abraço para vocês. E o assunto realmente é instigante. A comunicação. Todos nós nos comunicamos das mais variadas formas. A comum, aquilo que nós entendemos, é a comunicação verbal. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos é uma comunicação, mas principalmente a verdadeira comunicação é a partir de uma ação. É quando eu tomo consciência de algo, eu estruturo a minha linguagem em cima de uma ação. Por exemplo, quando a pessoa quer realmente mudar de vida, se você pergunta assim, numa plateia de, 500 pessoas, quem quer mudar de vida? Todo mundo ergue as mãos. Agora, dentre essa grande plateia, a pergunta é, quantos realmente estão dispostos a ter uma atitude? É a atitude, é a ação que promove a mudança de vida. Por isso nós falamos que a comunicação, a mais básica de todas é a verbal, mas essa, por ser a mais básica, também é a que não tem força, né, Cleiton? Exatamente, doutor, e nós percebemos muitas vezes que as pessoas, elas prendem-se ao que dizem, ao que leem, ao que escrevem, a nossa comunicação cotidiana. Mas, no entanto, percebemos também que as questões espirituais, elas sempre são resultantes
de coisas que não são aquilo que dizemos. É muito comum as pessoas, por exemplo, comentarem que falam muito isso, leem muito aquilo. Ah, mas eu estou sempre lendo livros para prosperidade, eu estou sempre pesquisando coisas, eu estou sempre vendo vídeos que falam de vida, eu vou à igreja, eu rezo, eu estou sempre numa linguagem racional para frente, no entanto a minha vida não desenvolve. E aí é que vem essa compreensão de que talvez o que faz de fato a vida mover não é aquilo que falamos, escrevemos ou lemos. Essa linguagem ela é muito eficiente no dia a dia, mas ela se torna ineficiente quando de fato ela tem um contexto espiritual que é muito mais amplo, né? Nós sempre deixamos claro nas palestras do introspectismo e também no centro terapêutico que absolutamente todas as coisas estão embasadas em cima de um alicerce, em cima de uma base. Da mesma forma, a comunicação. As palavras, elas estão embasadas dentro de 3 fundamentos extraordinários, que é o pensamento, as palavras e as ações. Inclusive, essa tricotomia é que determina o nosso destino. Tem uma passagem bíblica bastante interessante em Provérbios que diz assim: o poder da vida e da morte estão nas palavras. Olha que coisa interessante. Por quê? As palavras pronunciadas movem um campo de energia. Sempre esse campo de energia, ele está de acordo com aquilo que nós pronunciamos. Vou exemplificar aqui. Se a pessoa assiste noticiários de calamidade, de tragédias, de violência, ele vai começar a interagir num campo de tragédia, num campo de violência, num campo de calamidade. Logo, ele vai falar sobre isso, todos os assuntos que ele vai falar vai estar pautada nesta base daquilo que ele ouviu, daquilo que ele leu. Logo, a ação dele vai ser uma ação para a calamidade. Ele vai estar envolvido em doenças, vai estar envolvido em conflitos, porque todas as palavras movem um campo de energia. Por outro lado, se a pessoa, ela fala, e é interessante aqui, que eu quero que o telespectador entenda, Cleiton, que as palavras são como sementes. E o que mais impressiona a psicanálise é que as palavras negativas, ela age com muito mais poder que as palavras negativas. E aí nós perguntamos, mas por que a palavra negativa parece, não é porque parece, tem mesmo um poder de ação muito superior às palavras positivas. Por quê? Porque a mente coletiva da psicoesfera, ela está impregnada de coisas ruins, de violência, de difamação, de desrespeito, de injúria, de calúnia e etc. e tal. Então, quando nós lançamos uma palavra, verbalizamos uma palavra, ela passa aqui pelo astral e carrega desse campo energético maléfico. Por outro lado, quando nós lançamos uma palavra positiva, nós precisamos estar embasando essa palavra em uma atitude, em uma ação. Porque, infelizmente, a mente coletiva, ela está literalmente impregnada de negativismo, né, Cleiton? Exatamente. Por isso que a palavra negativa, é muito claro que ela age muito mais rápido que a palavra positiva. E nós percebemos também essa questão da linguagem de forma muito específica, quando a gente entende também o porquê que toda a religiosidade, todo o histórico de espiritualidade que nós temos na história da humanidade, ela sempre se refere de forma simbólica, né? Nós sabemos que a existência humana ela é uma coisa muito complexa, né? Se nós perguntássemos para quem está assistindo agora, o que você está sentindo nesse momento? Como que você se sente? Como que é o teu status de vida hoje? Se a pessoa tiver que responder essa pergunta, ela vai imediatamente sentir uma dificuldade enorme. Porque ela vai tentar, bom, eu estou, e aí começa a faltar as palavras, faltar os termos. E existem muitas circunstâncias que até mesmo palavras bem objetivas não dão conta de explicar o que a pessoa está sentindo ou como que ela está. Então a gente percebe nessa análise rápida que não tem nem a palavra para explicar, mas existe o que ela sente, existe o que ela é.
E no mundo, no campo espiritual, no mundo espiritual, a comunicação ela é de fato não verbal, né? Então, às vezes, eu posso não estar falando algo, eu posso não estar dizendo algo, mas o simples fato de eu estar sentindo algo, eu estar com uma sensação emocional distorcida, negativa, mesmo sem falar, mesmo sem ler, mesmo sem escrever, mas se eu tiver dentro de mim uma vibração de ódio, né? Eu posso muitas vezes não dizer que eu odeio uma pessoa, mas se eu tiver com aquela vibração de ódio interiormente, ou alguma outra sensação que eu possa estar sentindo predominante, isso de certa forma já está comunicando o campo espiritual, atraindo coisas e até mesmo repelindo coisas, não é mesmo? É muito verdade. As palavras, quando nós emitimos, ela sai carregada com o campo energético que está dentro de nós. Eu citei anteriormente a questão da negatividade, né? A pessoa que está sempre envolto em noticiário ruim, lendo os jornais e catástrofes, ela acaba acumulando dentro de si um campo energético muito terrível, e quando ele lança essa palavra, ela lança com poder, um poder de destruição, um poder de danificar até a saúde das pessoas. Mas por outro lado, Cleiton, nós vivemos no mundo caos, nós vivemos no mundo caótico. Os meios de comunicação, infelizmente, prolifera e divulga sempre as coisas mais de tragédias e de crimes e de violência. Isso dá mais ibope, porque infelizmente nós olhamos mais para essas questões catastróficas da vida. Mas eu quero passar um ensinamento para o nosso telespectador, para o nosso programa de hoje não ficar só na conversa. Então, tudo aquilo que nós ouvimos durante o dia, nós lemos ou nós vimos, além daquilo que está na psicoesfera da mente coletiva, quando nós saímos dos raios ultravioleta do Sol, quando o Sol se recolhe, então a nossa vibração ela começa a baixar, a vibração da energia solar. Então, logo ali para as 10 horas da noite, meia-noite, nós ficamos com sono. Então, o estágio do cérebro, quando nós vamos dormir, ele abre, literalmente ele abre e fica 10 minutos aberto. Então, tudo que você ouviu, que você leu, que você conversou, de tragédias, de coisas de violência, entram dentro do primeiro estágio da mente no subconsciente, desce para o subconsciente e aí começa a criar uma força negativa dentro da pessoa. Daí que nós vemos as pessoas invejosas, que olha para um pássaro, que olha para um animal de estimação de alguém, e esse animal chega a morrer. Já viu isso, Cleiton? Conhece pessoas assim? Já ouvi falar disso. É muito verdade, eu conheço muitas pessoas que procuram IPTH, porque tomaram consciência que tem uma energia muito pestilenta. Se olha para um pássaro de estimação, para um animal de estimação ou uma planta, aquilo morre. Porque dentro dele está impregnado de uma infinidade de coisas negativas. Então, como nós temos que fazer? A própria palavra já diz tudo. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. E é isso. O que é vigiar? No momento que nós começamos a entrar no sono profundo, o nosso cérebro abre. Então é nesse momento que você vai vigiar. Você vai sugestionar a sua mente com palavras positivas. Você pode dizer, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou amado e somente coisas boas chegam até mim. 10 minutos. Você tem que ficar mantrando essas palavras positivas 10 minutos. Porque aí aquela porta do cérebro que está aberta, ela vai ser ocupada por essas palavras de sugestionamento. Depois de 10 minutos, o segundo estágio abre e ele fecha. E a mente coletiva não vai te perturbar e não vai te induzir a ser negativo. É um excelente exercício para você fazer antes de dormir. Sempre palavras afirmativas e palavras no verbo presente. Eu sou, eu estou. Ok, Cleiton? Chegou ao final do nosso programa, né? Infelizmente nosso tempo encerrou. Nós convidamos todos para que amanhã confiram o nosso programa e aprendam um pouco mais sobre a questão da linguagem espiritual. Que
Que bom que você esteve com a gente durante todo esse programa do introspectismo. Queria dizer para você que se você se identificou durante as perguntas e as respostas do programa sobre relacionamentos, você percebeu que você precisa de ajuda para liberar os conflitos da sua vida, entre em contato com a gente, nos nossos contatos aqui, e reserve a sua vaga para a cura kármica dos relacionamentos, que acontecerá dia 21 de junho, ao vivo e online. Você receberá um link onde você vai acessar, ou do celular ou do seu notebook, tablet, tanto faz. Você vai assistir a celebração da sua casa e depois você vai ter uma mentoria continuada, onde você continuará com a gente, recebendo informações e técnicas de liberação para resolver todas as questões do seu relacionamento. Eu aguardo você.